sejam bem-vindos ao nosso programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Eu sou Raquel Gonçalves, sou nutricionista, atuo na área clínica e bariátrica e hoje aqui nós temos uma convidada especial, que também é uma colega de profissão de muitos anos, que é a nutricionista Luciana Pasquale. Ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela e aí nós vamos introduzir um assunto também bastante interessante, que é a nutrição no pós-parto e a introdução alimentar, né, o início de vida aí do bebê. Então, obrigada, Luciana, por ter aceitado o convite aí para vir aqui gravar sobre esse assunto. E agora eu deixo a palavra. Eu agradeço o convite, né? É um tema que eu gosto muito, trabalho com isso há bastante tempo, mais de 25 anos trabalhando com esse público materno-infantil, né? Então, hoje a gente vai bater um papo da importância da boa alimentação nesse período que é o período pós-gestação. Eu estava comentando aqui com a Raquel anteriormente, que nós temos muitas mulheres que se cuidam muito ao longo da gestação, mas o bebê nasce, parece que vira uma chavinha e não conseguem se alimentar, esquecem de tomar os suplementos, e que é uma fase que esse cuidado ainda é muito importante, né? Sim. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Exatamente. Então, e com a mulher, né, interessante, Luciana, que a senhora que, principalmente quando é primeiro filho, a gente fala que nasce o bebê e nasce a mãe, né? Que ninguém é mãe, só é mãe depois que nasce o bebê. E aí toda aquela atenção que durante a gestação existe, do cuidado, né? Aquela atenção para a mulher. Quando o bebê nasce, a atenção ela fica basicamente direcionada ao bebê, inclusive da própria mãe, né? E do pai, enfim, da família para o bebê. E esquecem que o fator principal ali de alimentar aquele bebê, de cuidar daquele bebê, é a mulher. E ela vem de um período de pós-parto que foi uma demanda metabólica muito alta e depois uma avalanche, né, de mudanças hormonais de novo. E um período tão especial e tão assim, bonito e ao mesmo tempo importante cuidar da alimentação, da suplementação dessa mulher no período pós-parto e que é muitas vezes, eu acho que muito mais negligenciada do que a própria gestação mesmo, não é? Exatamente, né? Como você mesmo colocou, a gente tem uma questão hormonal aí bem importante, então gestação com os hormônios muito altos, bebê nasceu, a gente tem uma queda muito grande, então essa mulher muitas vezes ela pode estar mais sensível, ela pode ficar um pouco mais mexida emocionalmente, então o que se chama de baby blues, né? Então assim, não é a depressão pós-parto, mas ela fica levemente deprimida, então é muito importante nesse momento a rede de apoio, né? Ter ali o marido, ter a presença de um familiar, um cuidador, alguém que a cuide também, né? Porque praticamente ela está voltada 100% do tempo para esse bebê. Então ela precisa também desse cuidado, né? Ai, não tenho ninguém. Então, desde lá do final da gestação, a gente já vai planejando marmitinha para deixar congelado, né? Já alguém que possa ajudar fazendo esses congelados ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. A gente precisa ter tudo organizado, porque essa mulher, tudo que ela não vai ter no pós-parto é um tempo para parar, para pensar em organizar a rotina de alimentação dela, tá? Eu brinco que é luxo que quando a gente tem tempo de tomar banho, né? Lavar o cabelo comprido no pós-parto, em paz, no chuveiro, nossa, isso é um momento que essa lactante, ela tanto almeja, né? Então, muito importante a gente ter o apoio da família, da rede de apoio nesse momento. Né? Exatamente. E aí também que a gente vê, Lu, que às vezes o bebê nasceu, essa mulher ela fica ali num limbo, né? Porque assim o pediatra vai cuidar do bebê, vai passar as orientações para o bebê. O obstetra já não é mais, porque já nasceu o bebê, então assim ela fica ali meio que sem orientação. E às vezes até toda aquela parte de suplementação, que, né, aquele cuidado que ela estava tomando, nasceu o bebê, ela para de tomar tudo, né? E principalmente se a gente pensar nessa mulher que vai amamentar, que é isso que o natural de ocorrer, né? Que ela vai amamentar esse bebê. Essa demanda é até maior, né? Nesse período aí de amamentação e que ela precisaria de uma suplementação adequada para ela. De novo, não é? A gente precisa acertar Sim. isso. Para ela e pensar também para o bebê. Se a gente for pensar no desenvolvimento cerebral que está intenso nesse bebê nessa fase, né? Um dos nutrientes mais importantes que mais ajudam nisso no bebê é o ômega 3. E esse bebê vai receber o ômega 3 vindo da onde?
Uhum. do leite materno. E a composição desse leite materno em relação ao ômega vai depender do quê? Da dieta materna, que a gente sabe que grande parte das nossas dietas são pobres em ômega. Então, da onde vem esse ômega? Da suplementação que a mãe está fazendo. E às vezes a mãe não está tomando a medicação, não está tomando o suplemento, né? Então, no pós-parto, a gente tem um período aí, depois de uns 30, 40 dias, que é importante a gente dosar de novo todas as vitaminas, os minerais, para fazer a suplementação correta. Exatamente. Né? Então, esse bebê nasceu, mas ele está mamando no peito, então ele precisa dessa mãe bem cuidada. Também. E aí também aquela outra história que assim, a gente vive nesse momento, né, que a gente já conversou até sobre esse assunto, da questão do culto ao corpo da mulher, né? Então parece que assim, o bebê nasceu, pronto. Então agora eu tenho que em uma semana voltar ao corpo que eu tinha antes de engravidar, né? E isso é um prejuízo tanto da parte emocional, física da mulher, quanto para o bebê, principalmente se a mulher está amamentando, né? Sim, então não vai existir nenhuma dieta restritiva nesse primeiro momento, tá? A minha prioridade como nutricionista é garantir a boa produção de leite dessa mãe para esse bebê. Então, até 6 meses, a minha prioridade é sempre essa produção de leite. Sim. A gente pode, sim, fazer uma dieta balanceada, voltada para o emagrecimento dela de uma forma natural e gradual. Então, se essa gestante ela ganhou 8, 12 quilos, gente, eu brinco que em 2 meses ela está no peso dela, sem muito esforço. Sim. Né? Ganhei 20 quilos. Vou colocar um período a mais aí, mas não em uma semana eu emagreci os 12 quilos. Exatamente, que esse é um cuidado que tem que ter. E a questão da educação, claro que não tem a ver com a nutrição propriamente dita, mas a história do exercício físico também, né? Sem exageros. Então, assim, a gente sabe que o pós-parto, de parto normal, essa mulher vai voltar a praticar atividade física mais cedo, né? Um pós-parto de cesárea, talvez ela demore aí 90 dias para voltar a uma atividade física mais intensa. Sim. Mas, desde que ela volte para esse exercício físico mais prolongado, extenuante, ela vai desidratar. Se ela desidratar, ela vai diminuir a produção de leite. Eu já tive muitos casos assim no consultório. Então, a gente precisa também fazer o exercício, mas dentro de um contexto que não prejudique essa produção de leite e fazer esse ajuste da dieta. Exatamente. E depois também nessa fase, assim, falando um pouco da alimentação da mulher, né? E da água que você comentou agora. Deixa eu falar da água primeiro. Porque uma demanda, acho que uma das principais demandas aí do corpo no período da amamentação é água, né? É hidratação. Então, assim, para produzir leite que é líquido, precisa ter água. E a mulher sente muita sede também nesse período. E é aqui que mora o perigo, né? Já entrando nesse gancho aí da mulher que está amamentando, porque a fome ela aumenta, a sede ela aumenta e a falta de organização é muito comum, porque ela não vai ter tempo para sair atrás para se organizar, para ter uma alimentação saudável. E é aí que mora o perigo, né? Da mãe acordar e beber qualquer líquido e comer qualquer coisa o dia inteiro, né? Sucos prontos, quando dá um refrigerante, né? Eu já recebi mães que vieram com tabelinha de quanto tempo depois teria que parar de amamentar para tomar, para beber alguma bebida alcoólica. Que bom. Isso não é padrão para todas elas. Assim, não, para você daqui 2 horas já não, gente, não é assim que funciona. Né? Então, são prioridades, são momentos. Né? Então, esse olhar de acolhimento, de orientações importantes, dietéticas e de estilo de vida são bem importantes nessa fase. Você falou de produção de leite, então vamos elaborar um pouquinho isso, né? O que garante aí a boa produção de leite? Primeiro, uma liberação hormonal que acontece lá no parto. O bebê nasceu, a gente libera ocitocina, que manda uma mensagem para o cérebro, vamos lá, pode começar a produção, né? Então, aí a gente tem aí todo o corpo se voltando para a descida desse leite. Segundo, o bebê sugar. Quanto mais esse bebê sugar esse peito, mais leite essa mãe vai produzir. Terceiro, o grau de hidratação materna, né? Então, é o que a gente está falando aqui. Muita água. Eu brinco assim, se tem uma cadeira de amamentação, um lugar preferido de amamentação, a gente vai deixar um galão de água ali, né? Uma garrafa de água ali do lado,
porque ela não vai ter tempo de se levantar com o bebê ali para pegar a água, então a gente já deixa de fácil acesso, né? E o estado emocional. Uma mulher estressada, uma mulher que não dorme, o que é muito comum, isso pode interferir sim na produção de leite. Né? Então, todo mundo tem uma dica do alimento que se deve comer para aumentar a produção de leite. Na verdade, a gente vai respeitar todos esses fatores que eu falei e depois a dieta balanceada, com carboidratos, de novo a importância do carboidrato, tá? E aí, hoje em dia, se a mulher está com uma baixa produção, alguma coisa, a gente vai investigar. Pega do bebê, receber essas orientações mais corretas. A gente tem chás que a gente pode usar nesse período, enfim, né? Os fitoterápicos, aí a gente vai partir para essas outras coisas. Mas não tem que se entupir de canjica, por exemplo, né? Que é o mais... cerveja preta. Que tem álcool, que muitas tem vezes. Álcool. Né? Então, assim, tomar muito cuidado, né? Então, a gente está falando de temas polêmicos. Eu falo assim, depois de tantos anos de profissão, eu não brigo mais com as avós que vêm na última consulta me pedindo para fazer a canjica, tá bom? Então, um potinho de canjica tá tudo bem. O que não pode é comer a panela de canjica, né? Canjica no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no jantar, aí também. É aí que essa mulher vai acabar ganhando peso. Sim. E a autoestima vai lá no pé e a gente tem uma piora de toda essa situação, que ela já não se reconhece mais como mulher nesse momento. Sim, porque é a mudança do corpo, né? Que já veio na gestação, mas que demora todo um processo para voltar. Sim. E eu diria que voltar igual não é, porque a pessoa já não é mais a mesma, né? Então não dá para esperar que vai voltar igual que era. É uma reinvenção da gente mesmo, né? De uma nova persona, né? De uma nova mulher que agora é mãe. Exatamente. E falando de polêmica, além de dicas de todo mundo para aumentar a produção de leite, a gente tem a dica do que evitar a famosa cólica do lactente, não é isso? Exato. Então, até trocando uma ideia, essa semana a gente teve um evento conversando com outras pediatras, né? Eu fiquei até surpresa delas me contando quanto as mulheres chegam com dietas extremamente restritivas porque estão amamentando. Então, eu falei, para tudo, vamos pensar. O que é a cólica do bebê? A cólica do lactente é uma imaturidade desse intestino desse bebê e neurológica também, né? Então, por isso que normalmente com 3 meses acabou a cólica do bebê, porque a gente já tem uma maturidade desses sistemas funcionantes, tá? Mas pensando particularmente na imaturidade deste intestino. Se é um intestino que está imaturo, é um intestino que ainda precisa ser povoado aí por bactérias, né? E essas bactérias que vão povoar esse intestino, elas vêm da onde? Do alimento desse bebê que está lá no leite materno, que a gente está falando de bebês amamentados no peito aqui, tá? Então, assim, quanto mais diversificada a alimentação dessa mãe, mais bactérias diferentes a gente tem ali e melhor microbiota nós vamos criar nesse bebê e uma recuperação e uma maturidade mais rápida. Então, olha a importância de uma alimentação bem diversificada. Mas o que tem acontecido na prática? Mais restrição, né? Quanto mais restrição. Tira leite e derivados, não come fruta cítrica, tira tudo que fermenta, não come feijão, não come couve, não come brócolis. Calma, gente. Né? Então, assim, o que a mãe come, às vezes pode piorar essa cólica que já ia acontecer. Então, quais são esses alimentos que nós vamos observar? Os estimulantes. Então, o café, o chocolate, o refrigerante, né? Alguns alimentos pontuais para alguns bebês. Então, pode ser que, eventualmente, um bebê vai ter um incômodo, uma fruta mais ácida, mas isso não é para todas, tá? Sim. A gente vai ter alguns bebês que vão, sim, ter as alergias alimentares. Então, eu tenho 20% de bebês que vão ter alergia à proteína do leite de vaca. Eu vou tirar de todo mundo? Não, e os outros 80% que não tem problema nenhum? Não tem sentido. Né? Então, são orientações bem específicas e nós vamos avaliar cada bebê. Cada caso, exatamente. Porque senão a mãe, coitada, né? Já nasceu o bebê, tá ali, não sabe o que comer. Sim. E ainda. E fora isso, a gente já sabe da janela imunológica, de criar as oportunidades. Então, se a gente já está expondo esse bebê a maior parte desses alimentos alergênicos através do leite materno, a gente está protegendo esse bebê. Também, uma variedade de alimentos, né? Quanto mais contato ele tiver, melhor nesse período. Então, não é a hora de fazer dieta sem glúten, dieta sem leite, dieta sem frutas cítricas, não.
A não ser que existe uma recomendação aí para este caso específico, né? Mais específico, é. E aí também essa falta de orientação e de controle no pós-parto, porque as mulheres elas esperam o quê? Ah, engravidei, ganhou todo o peso, vai passar o período que vai desinchar, natural, e a amamentação, que tem uma demanda grande, né, metabólica, ela vai emagrecer com a amamentação, porque é isso que todo mundo fala. Só que, se ela não tiver essa orientação desse outro lado da alimentação, esse gasto energético na amamentação não é tão grande assim a ponto de ela emagrecer, voltar ao seu peso, se não tiver uma orientação adequada na alimentação, né? Sim. Isso também O acontece. que acontece às vezes com essa mulher? Ela recebe visita. Aí ela tem várias guloseimas para servir para visita, não é assim? Sim. Então tem um bolinho recheado, tem uma bolachinha manteigada, tem um pãozinho de queijo, tem bem nascido. Só que aí as visitas vão embora e ela continua comendo tudo isso, não é? Exatamente. Exato, isso tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Exatamente, no momento que ela está emocionalmente mais sensível, sim. Então lógico que comer um docinho vai trazer um conforto, um aconchego. Sim. Mas também a gente sabe, o excesso de açúcar nesse período não vai ser interessante, porque pode ser uma das coisas que pode piorar gases e a cólica desse bebê também, né? Exatamente. Mas é bem isso que você falou, a gente precisa ter uma orientação dietética correta. Exato. E aí o bebê que está, mas vamos pensar na alimentação do bebê, porque de uma forma natural, espera-se que esse bebê vai receber leite materno, né? Que seria o alimento mais... O ideal padrão, alimento ouro, né? Exatamente. Aí ele vai receber o leite materno até sexto mês, né? Exclusivamente até o sexto mês. Aí eu acho que talvez em Portugal, eu não sei qual é a recomendação de aleitamento materno. Segue a Organização Mundial de Saúde? É da OMS. É 2 anos, né? Até eles normal. falam, né? Até 2 anos e até então 6 meses isso. Exclusivo. E aí com 6 meses a gente vai começar a tal famosa introdução alimentar desses alimentos. Que aí é outro capítulo na vida dessa mulher, dessa família, né, Rá? É outro desafio, né? Porque agora também vai ter um trabalho. Ela vai continuar amamentando, né? Lembrando que a amamentação ela vai se estender. E além disso, ela vai ter que cuidar de toda a parte da introdução alimentar desse bebê, que tem que ter muita paciência, né? E que eu costumo falar o seguinte: por que chama introdução da alimentação complementar? Porque ainda é um complemento ao alimento mais importante até 1 ano de vida, que é o leite materno. Então, se é um complemento, a gente não vai se preocupar com aquele bebê que vai demorar um pouco mais para aceitar esses alimentos. Sim. Porque eu tenho bebês que aos 6 meses vão aceitar super bem o que está sendo ofertado para ele. E tem outros que vão fechar a boca, que vão chorar, e a gente toca o barco, vai tentando oferecer, mas deixa o tempo deles. Né? Tem bebês que vão abrir a boca, que vão se interessar em comer por volta de 8 meses. E é normal, não tem problema porque ele está recebendo leite materno, tá tudo bem, né? Não tem problema porque ele está recebendo leite materno. Então, até 1 ano, continuamos com a livre demanda. Comeu a fruta, não comeu o almoço, o jantar, quer mamar? Vamos deixar esse bebê mamar. Sim, o que não pode antecipar, né? Acho que o mais importante é antecipar, que não é adequado, vamos pensar assim, é começar, que antigamente também, de novo, a gente falava, né, de não muito tempo atrás, a introdução dessa alimentação complementar acontecia muito mais cedo, né? Por uma questão de desconhecimento também. E isso também não é bom, né? Introduzir de forma precoce. Já sabe que aumenta o risco de alergias, né? Então, como ela começava por volta, às vezes, de 3 meses, 4 meses, esse bebê não estava pronto fisiologicamente, então essa comidinha tinha que ser o quê? Triturada, batida, peneirada, porque esse bebê não sabia nem o que fazer com esse alimento na boca. Então, quando a gente tem a orientação da introdução alimentar para se começar aos 6 meses, aí a gente tem as novas formas de apresentação, né? A comidinha separada e amassada, algumas famílias que vão optar pelo BLW, né? Então, por quê? Porque esse bebê já está mais pronto, ele dá conta de mastigar sem dente, ele dá conta de mastigar com a própria força da gengiva, ele já sabe lateralizar os alimentos, ele já sabe resolver um engasgo se precisar, né? Então, lógico que isso não é pontual, né? Todos os bebês estão prontos aos 6 meses, mas em geral eles estão mais prontos nessa fase. Nessa fase.
E aí respeitar, né? Porque a introdução também, eu acho que algumas mães assim seguem esse padrão antigo de que assim essa papa tem que ter tudo ali dentro, batido, misturado e oferecer todo dia a mesma coisa para criança, porque tem que ser super nutritiva e não é por aí, né? Exatamente, né? Primeiro que assim, a gente tem vários tipos de orientação, mas uma das orientações mais utilizadas ainda é fazer essa comidinha desse bebê sem sal, né? Temperos naturais, posso usar sal? Pode, a gente tem recomendação no Brasil para isso. Por exemplo, o Ministério da Saúde fala que o bebê pode comer sal, mas a gente tem outras que falam sem sal. Então vamos pensar no sem sal, tá? Se eu vou preparar essa comida sem sal, eu vou usar temperos naturais para esse bebê. Cebola, alho, não é porque ela é sem sal que ela vai ser insossa, que ela vai ser sem sabor, né? Sim. Então aí a gente vai precisar colocar esses temperos naturais. O sal, então, a gente não coloca esses temperos naturais e não vamos misturar tudo que tem na casa. A gente vai escolher. Então eu vou escolher colocar um representante do grupo dos carboidratos, a proteína animal, a proteína vegetal, 1 ou 2 legumes. Então cada dia a gente vai apresentando aí essa comidinha, essa papinha de uma forma diferente. Eu posso fazer, por exemplo, num dia, arroz e feijão separadinho e a carne junto com os vegetais, né? No outro dia eu posso fazer todos os grupos separadinhos. E aí que entra também a orientação do nutricionista, que é uma orientação um pouco mais, vamos dizer assim, complexa do que uma orientação do pediatra na consulta, que não vai entender de técnicas dietéticas, de gastronomia, né? Então aí que entra, vendendo o nosso peixe aqui, que entra o nosso papel, né, Raquel? Criar receitas, o cardápio, as combinações, para facilitar a vida dessa família, já que tá todo mundo muito ocupado com outras coisas aí, né? Exatamente. E assim, e aí não cair nessas tentações de que na correria, às vezes, porque pensando que nesse momento aí, na família, às vezes a mãe já voltou até a trabalhar, né? Porque vamos pensar que nesse período já estava retornando a atividade dela normal, às vezes o pai ou o responsável ele também, e aí sobra pouco tempo para fazer comida para casa, quanto mais agora para o bebê, né? Então, assim, isso tem que ser muito bem programado. Às vezes até usar recurso de um congelamento, que é uma coisa que também a gente pode usar, né? Que é interessante. Pode. Fazer a mesma comida da casa para o bebê também desde que seja uma comida balanceada, com pouca gordura. Ah, não, Luciana, ele vai comer a comida da casa que tem pouquíssimo sal, ok. Então a gente também vai planejar todo esse contexto de acordo com a rotina da família. Isso. E até bom, assim, até costumo sempre dizer que é fácil, às vezes, se a gente vai cuidar de um adulto que naquela família tem um bebê, tem uma criança, acaba sendo interessante porque esse bebê, na maioria das vezes, quando há uma preocupação realmente com essa criança, a criança modifica a dinâmica da família, né, em relação à qualidade da alimentação e a alimentação de todo mundo passa a ser melhor, né? O que é bastante facilitador até, né? Porque facilita a vida de todo mundo, já prepara tudo ali. O que não é legal, eu acho que é continuar com aqueles hábitos, às vezes não saudáveis, fazer a comida da criança separada e dar a comida da criança de forma separada, enquanto o pai e a mãe estão comendo lá o fast food com Coca-Cola, né? Então, assim, isso também não é bom, é um péssimo exemplo, né? Eu tenho muitos pacientes que passam a comer o cardápio que eu passei para o bebê. Que já faz para casa toda, só muda a forma de apresentação, né? Então é interessante isso. Às vezes o bebê acaba, é o que você falou, ele acaba mudando toda a estrutura familiar e trazendo essa família para uma alimentação boa. O que não pode acontecer ao contrário é o que você falou. Né? Que a família comer escondido do bebê porcariada, gente. E esse bebê, ele não é bobo, ele vai começar a prestar atenção no que esse pai, no que essa mãe come, ele vai começar a imitar o exemplo. Exatamente, né? Então, a gente precisa dar bons exemplos. Ah, eu não quero que meu filho tome refrigerante, mas tem refrigerante todo dia na mesa. Uma hora essa criança vai acabar tomando. Exato, então isso é um cuidado que a gente tem desde pequenininho, não é só porque ele não tá falando ali que que ele não tá percebendo o que tá acontecendo na sua volta, né? Exatamente. Isso né? E um ponto interessante é assim, bebê tem vontade, né? O bebê não é que ele tem vontade de tomar Coca-Cola, né? Você já viu esse absurdo de Coca-Cola em mamadeira? Já vi, eu acho isso uma tristeza. Nossa, isso me dói a alma, né? Então, assim, é uma coisa nova para ele. Então, o bebê tem vontade de colocar tudo na boca. Qualquer coisa. É a fase oral, né? Então, assim, não é vontade daquele alimento específico. Então, nós, nessa fase como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque nossos filhos, eles vão comer aquilo que a gente oferecer.
Um controle muito grande, até 2 anos de idade, a gente não precisa de forma alguma dar açúcar para esse bebê, né? Então a gente vai segurar, a gente não vai ter em casa, a gente não vai comer na frente, não vamos desenvolver o paladar desse bebê para o sabor adocicado, né? Exatamente, então tem que mudar o padrão de casa, é bom porque aí muda todo mundo, né? Todo mundo ali tá, Exatamente. fica saudável nesse sentido. E aí, só para a gente caminhar aí mais para o finalzinho agora da nossa conversa, Lu, acho que eu queria só tocar no assunto dessa introdução alimentar do bebê, porque assim, essa parte de introduzir o alimento amassadinho, a fruta raspada, esse eu acho que já é mais conhecido, né, da maior parte da população. Mas existem técnicas novas, né, de introdução de alimentação infantil. E uma delas você já citou aqui, que é o BLW, que também tenho certeza que quem não tem criança ou quem está começando a se inteirar, né, nesse mundo aí de alimentação infantil, agora já é um pouco mais difundida, mas talvez não conheça o que seria essa técnica, né, do BLW, o que ela consiste e se serve para toda criança seguir essa técnica. O BLW, ele é, como o próprio nome diz, é o manejo da alimentação feita pelo próprio bebê, né? Então, os alimentos, eles são ofertados em pedaços, na forma como eles são, e é o bebê que vai escolher mais ou menos aquilo que ele vai levar para a boca e o quanto ele vai comer. Tudo isso já foi adaptado, hoje a gente sabe o que exatamente colocar na frente desse bebê, não é só o que ele quer, porque a gente tem bebês que vão preferir só os carboidratos, bebês que vão preferir só as proteínas, então a gente coloca ali, tá? Eu falo que não é uma rigidez, não, porque parece que quando a família não opta por fazer BLW, ela é um extraterrestre. Não, eu falo que BLW é uma escolha da família. Tá? Os órgãos científicos deixam a gente hoje muito à vontade de fazer a escolha desse método de introdução alimentar. E eu, mais de 20 anos cuidando desses bebês, não tenho problema nenhum em falar que muitas vezes a gente faz a introdução mista e eles vão bem, obrigado. Tá? Então, o que eu tenho por experiência? Nessas primeiras semanas, eu não gosto de nada muito ainda no pedaço, porque eu já tive alguns bebês que fizeram engasgos muito sérios nessa fase, que pararam de comer porque associaram que comer engasga e não comeram mais. Ah, olha, isso é um dado importante, né? Um dado de prática clínica, discutido com fonoaudióloga, tá? Então, um trauma na introdução alimentar, aquele a criança com 2, 3 anos que não quer comer e a gente vai buscar isso lá atrás. Então, assim, comecei a introdução alimentar, 15, 20 dias, percebi que esse bebê lateraliza bem o alimento, que ele faz o gag, né? Que o alimento bateu lá atrás, volta, né? A ânsia, ele coloca para fora, ele resolve isso sozinho, né? Que ele não engasga com tanta facilidade. Vamos testar. Como é que é? Então, por exemplo, já tive no consultório, em consulta de introdução alimentar, gêmeos, banana. A mãe trouxe a banana. Um deles veio mordiscando a banana com a gengivinha, nota 10, que é o esperado, tá? É o que a gente desejaria. O outro pôs metade da banana na boca, arrancou um pedaço muito grande, quase que a gente precisa fazer uma manobra de desengasgo. Então, eu falo que não é a gente que define isso, muitas vezes é o bebê que escolhe. Tem bebês que não vão querer colher de jeito nenhum, e tem bebês que não querem pôr a mão e pegar no alimento de jeito nenhum. Tem que respeitar a individualidade já desde pequenininha, né? Exatamente. Então, a gente pode ir mesclando isso. Ele tá indo muito bem, eu começo a dar uma frutinha inteira para ele chupar, eu descasco a laranja, eu parto ela no meio, tiro a semente e deixo esse bebê segurar. Eu corto a melancia num triângulo, tiro a semente e esse bebê segura. Então, a manga eu dou inteira. A gente tem aplicativos, sites, só de cortes para BLW, cortes seguros, o que oferecer, o que não oferecer. Mas eu acho que merece toda uma orientação e um acompanhamento profissional junto. É isso que eu ia te falar, né? Não dá para assim a mãe resolver adotar que vai utilizar esse método de introdução e simplesmente entrar na internet e fazer por conta própria, né? Exato. Então, você sabe, eu trabalhei em UTI pediátrica muitos anos. Eu vi muitas crianças engasgadas. Então, quando o BLW surgiu, isso foi em 2006, 2008, aqui no Brasil a gente começou a ter isso, nossa, para mim era apavorante. Até eu estudar mais, até eu observar como ficavam esses bebês. E hoje eu me sinto mais segura, mas eu preciso orientar. É um bebê que vai comer junto com os pais, não é na mão de um cuidador que às vezes não sabe fazer uma manobra de desengasgo.
todo mundo tem que estar muito bem orientado, né? Então, Sim. assim, vale toda uma orientação bem individualizada. Exatamente. É o que a gente fala, né? Cada profissional tem o seu papel fundamental aí, tanto para a introdução alimentar do bebê, da gestante, do pós-parto, Então, porque, assim, só te interrompendo, para a sim, Sociedade Brasileira de Pediatria, eles veem um bebê pronto para a BLW com 8, 9 meses. Lógico que isso pode ter uma variação individual, mas é quando o bebê sim, tem um pouco mais de autonomia. uhum, Então, eu tenho bebês que com 6 meses vão conseguir fazer isso bem? Vão. Mas eu também falo que não precisa ter pressa. Se o bebê sim, vai comer igual a gente, até 1 ano de idade, então não precisamos ter essa pressa, tá? exatamente, é. E cuidar com a Só para variedade, né? Porque também não dá para ficar só o que ele quer comer, né? Tem que introduzir de forma Exatamente. E equilibrada. lembrar da tão famosa janela imunológica, que a gente precisa aproveitar até 1 ano de idade para ir expondo esse bebê aos diversos Uhum, grupos alimentares para prevenir, né, para tentar minimizar essa chance da alergia. Então, a gente tem toda aí uma recomendação de quando introduzir ovo, peixe, as carnes, o glúten, enfim. E a gente vai seguindo tudo isso ao longo da vida. A gente não precisa, ao longo desse primeiro ano de vida. A sim. gente não precisa colocar tudo de uma vez também. Exatamente. Mas também não precisa ficar extremamente preocupado que a gente não pode dar ovo para criança antes de 1 ano, não pode comer peixe, não pode comer carne de Não, na verdade, porco. tudo isso tem que acontecer antes de 1 ano de idade. Pode ser que isso mude. Hoje a gente sabe que até 1 ano a gente tem que expor a iogurte, a queijo, a leite, enfim, né? É, A todos esses alimentos. Mas não precisa pôr tudo de uma vez. pois E é, também não precisamos ficar 3 dias na mesma fruta, sabe? Então, sim. assim, hoje a gente tem que diversificar bem essa alimentação. E respeitar o bebê, né? Porque assim, vai ter aquele bebê que não gosta de banana. E é uma preferência dele, né? Então, Exatamente, né? Então, a ideia do BLW era essa alimentação participativa uhum, e respeitosa ao bebê, que aí a gente aproveitou essa ideia do BLW e nós trouxemos para a forma da apresentação dos elementos amassados na colher também. Nós vamos sim, respeitar, então nada de colher perseguidora, é o bebê que vem na colher, não assim, monta-se um circo para essa sim. criança abrir a boca e a hora que ela abre a boca, a gente enfia a colher, né? Eu falo, eu tenho pavor de colher perseguidora, né? É, Então, não, fechou a boca, a gente respeita e a gente espera o tempo desse bebê. exatamente. E não ligar a TV, não colocar tablet, né? Que isso aí, nossa senhora, né? O bebê não sabe nem o que está comendo, não vai aprender nada de educação nutricional. A gente sabe que muito do ato de se alimentar é o ver, é o pegar, é o É. sentir o cheiro. Então, é desenvolver a parte sensorial. Então, muito de seletividade alimentar tem a ver com essas questões do sensório. Então, a gente Uhum. está trabalhando isso desde lá do bebê. Eu brinco que faz uma hidratação. O bebê tem que pôr a mão, tem que se sujar, tem que É. sentir. Isso é desenvolvimento sensorial. Sim. E os pais têm que estar preparados para isso, porque vai sujar, vai dar trabalho, mas, Sim, e né? tem muita mãe que o bebê sujou aqui, ela já vem com o paninho, com o guardanapinho. Eu falei, ó, chora, grita no banheiro, mas na frente da criança tá tudo bem, a gente controla os nossos traumas, né? Exatamente, é, bem por aí. Ah, então ótimo, muito boa a nossa conversa. Foi bem interessante aí para dar algumas dicas, chamar atenção mesmo, né, do quanto que é importante essa alimentação toda, esse período, e quanto que é importante também nós, quanto profissionais da saúde, estarmos aí disponíveis e que as pessoas tenham essa consciência da importância de buscar ajuda nesse determinado momento que é tão importante de a É, vida de uma criança, do nascimento de uma mãe de uma criança, né, nesse período todo, nessa fase. exato. Tudo bem, Luciana, agradeço bastante aí a sua disponibilidade em participar aqui do nosso programa. Acho que foi muito produtivo. E, quem sabe, no próximo programa a gente volta a tratar desse assunto de forma mais extensível, né? Ok, eu que agradeço. Sempre um prazer falar sobre isso. Ah, Obrigada. obrigada, Lu. Beijo e muito obrigada pela presença e até o próximo programa.